essa quebra de braço, o cloroquina, ele funciona ou ele não funciona? Na verdade, não funciona como tratamento para o Covid. Na verdade, existe a cloroquina, existe hidroxicloroquina, que é um derivado. São medicamentos utilizados principalmente para o tratamento da malária, funcionam bem para a malária, e para alguns tipos de doença que a gente chama de doenças autoimunes. São doenças em que o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele desenvolve uma reação contra as células do próprio corpo. Então, contra essas doenças, por exemplo, o lúpus, esses medicamentos têm uma ação comprovada e são efetivos. O que acontece é que, na tentativa de descobrir novos fármacos, muitas vezes são feitos testes com fármacos que já existem para tratar outras doenças e verifica se esse fármaco teria algum potencial para tratar, por exemplo, uma doença que você tenha necessidade, como hoje a gente tem a Covid-19. Então, alguns testes iniciais com vírus, com células infectadas com vírus, sugeriram, que a cloroquina ela possui um efeito quando testada diretamente nas células. É o que a gente chama de testes in vitro. É possível que muitos medicamentos possam ter um efeito in vitro, mas o fato de um medicamento ter um efeito in vitro, ou seja, quando colocado diretamente nas células, não garante que esse medicamento terá efeito quando testado em seres humanos. Para isso, a gente precisa fazer testes em animais. Geralmente, a gente utiliza ratos, camundongos, coelhos, cobaias, cachorros, para garantir que esse medicamento, quando administrado num ser vivo, mantenha o efeito esperado. E se tudo ocorrer bem, se você demonstrar que o medicamento tem efeito, que ele tem qualidade e que ele, acima de tudo, ele é seguro para a administração, você parte para os testes em humanos, Os testes que são feitos em animais e células são chamados de pré-clínicos, e somente depois dele você passa para os testes clínicos, que são testes feitos em seres humanos, geralmente começando com indivíduos saudáveis, para garantir que você não vai ter uma reação adversa, um efeito nocivo para a população, e depois você verifica se ele tem um efeito na doença. Então, com a cloroquina, para o Covid, inicialmente foram feitos esses testes, e aí a população já interpreta de outra forma, e há uma busca nas farmácias para usar, mas não é bem assim, a gente precisa comprovar. Diante dessa necessidade, foram feitos realmente alguns testes com pacientes, mas a maioria dos testes demonstrou que nem a cloroquina, nem a hidroxicloroquina trouxe nenhum benefício especificamente para os pacientes com Covid, e que, além disso, existe um risco para os pacientes com problemas cardíacos, porque já é esperado que esses medicamentos, um dos efeitos colaterais deles é de prolongar um intervalo que a gente chama ali, quando você faz um eletrocardiograma, você tem alguns intervalos de ondas, e foi demonstrado que esses medicamentos podem oferecer algum risco para os pacientes que têm problemas cardíacos. Ou seja, os estudos até o presente momento mostram que tomar cloroquina ou hidroxicloroquina não traz benefícios para quem tem Covid. E aqueles que precisam daquele medicamento, nós acompanhamos que correram lúpus, correram para a farmácia, mas havia acabado, Aquela pessoa que sofria de lúpus, eles não encontraram nas farmácias, Isso, porque as pessoas primeiro começaram a pensar que poderiam tomar esses medicamentos para se prevenir. Então, as pessoas compraram esse medicamento para ter em casa, ou para tomar para se prevenir, ou se sentisse algum sintoma. E isso, na verdade, esses medicamentos não têm uma procura tão grande assim. O que acontece? As pessoas que realmente precisavam desse medicamento foram procurar na farmácia e, em alguns casos, não encontraram, porque a população havia levado para casa sem a necessidade real. É por isso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, teve que mudar o controle de alguns tipos de medicamento, porque isso não aconteceu apenas com a cloroquina, Para que eles fossem mais controlados, para evitar que qualquer pessoa pudesse ir à farmácia e adquirir esse medicamento, a fim de controlar o uso dessas substâncias, para que elas fossem usadas como deveriam ser, com prescrição médica. Olha, tá aí. E Jaime, me diz outra coisa, o vermectina, outro medicamento que o pessoal procura aí para poder tomar, segundo, na intenção da prevenção. Funciona?
A ivermectina, ela entra na mesma situação da cloroquina e da hidroxicloroquina, com uma diferença básica. Foram feitos menos testes ainda. Como eu te falei, foram feitos alguns testes em células in vitro, mas fazendo uma adaptação do quanto desse medicamento você precisaria administrar para ter o mesmo efeito que você teria jogando diretamente, tratando diretamente as células, você precisaria de uma dose cavalar, uma dose muito alta para manter esse efeito. E por maior que fosse essa dose, na sua concentração sanguínea, porque os medicamentos precisam chegar na corrente sanguínea para fazer o seu efeito, você não obteria aquela mesma concentração. Ou seja, mais uma vez, você não tem um medicamento capaz de tratar. Nenhum deles. Nem cloroquina, nem hidroxicloroquina, nem ivermectina, nem anita, que foi outro medicamento questionado. Então, realmente, houve uma falta de informação, testes muito iniciais, que foram interpretados como sendo realmente uma solução, uma cura. Inclusive, alguns médicos caíram nessa e passaram a prescrever, porque interpretaram de forma errada e não atentaram para a necessidade de se comprovar. Na verdade, o que a gente tem de medicamento de teste real, que foi comprovado, é um medicamento chamado dexametasona, que é bastante utilizado como anti-inflamatório, mas que também deve ser analisado com muito cuidado, porque os estudos demonstraram que em pacientes graves que estavam na UTI recebendo oxigenoterapia, ele melhorou a sobrevivência, mas que também não teve efeito nenhum em pacientes de casos leves. Então, não é motivo para você ir tomar dexametasona para se prevenir. Muito pelo contrário, pode até piorar, porque existe uma reação inflamatória associada com a COVID e o uso de medicamentos que não sejam no ambiente hospitalar, nesse caso, pode piorar a situação do paciente. E um paciente que não ia desenvolver um quadro grave, se ele estiver usando um medicamento como a Dexa, que pode causar uma supressão da resposta imunológica, o quadro dele pode ser maior do que seria se ele não tomasse. Olha, tá aí. Quer concluir? Não, é só essa mensagem principal de que se vai existir um medicamento que deveria ser tomado para a COVID, não vai ser um medicamento que você vai na farmácia e vai comprar. Somente quando e se você tiver a doença, no ambiente hospitalar, o médico vai te dar os medicamentos que são comprovados que fazem ou não efeito contra a COVID. Em hipótese nenhuma, você vai ter que ir na farmácia pegar um medicamento para se prevenir da COVID nesse atual momento.